vamos fazer, então, aqui agora o estudo da semana, que é o capítulo 12, Amar os inimigos, e o tópico escolhido é o tópico 5, os inimigos desencarnados. Muito bem, então Kardec, já no meio do Evangelho segundo o Espiritismo, depois de ter falado das bem-aventuranças, depois de ter falado sobre a lei do amor, ele trata especificamente dos inimigos. E é um desdobramento do mandamento amar ao próximo como a si mesmo. Mas aqui na perspectiva da espiritualidade desencarnada, que é propriamente a mensagem do Espiritismo. Então, enquanto Jesus se dirigia aos seus discípulos, falando do amar ao próximo em relação à vida material, que era como eles compreendiam, e quando ele fazia a desobsessão, a limpeza espiritual, ele não explicava isso em público, não há registro de que ele tivesse feito uma explicação. Tanto que os evangelhos falam como se ele estivesse tirando os demônios. Nós temos que pensar que a experiência de Jesus na Terra tem 2000 anos e era um povo muito cheio de crendices, muito cheio de superstições. E que esses evangelhos também sofreram a interpretação, a tradução, com muita influência da Igreja Católica na Idade Média. Então, a palavra demônio, né, ela foi criada durante esse período. Ela vem da expressão do grego, que é daimon, que não tem nada a ver com demônio. Daimon significa gênio, o gênio da lâmpada de Aladim, nesse sentido. Porque os antigos, principalmente os gregos, os romanos, acreditavam que existiam gênios. O gênio, ele não era um deus, ele era um ser com habilidades especiais, que hoje a gente poderia, talvez, chamar de entidades, né? Então eram espíritos, mas eles não chamavam de espíritos, chamavam de gênios, ou daimon, né? Nesse sentido de se ter um espírito acompanhante, um gênio que nos acompanhava. A tal ponto que os gregos diziam que felicidade era daimonia, ou daimonia. O que é daimonia? É ter um bom daimon. Então, se você tem um bom gênio, você é uma pessoa feliz. Um dos principais filósofos e que inspiraram o Evangelho segundo o Espiritismo, que é Sócrates, ele também falava isso, que era a felicidade consistia em ter um bom gênio, em ter um bom daimon. E esse daimon, para ele, Sócrates, era algo vivo, experienciado. Diversos fragmentos, manifestações de Sócrates que foram registrados pelos seus seguidores. Sócrates não escreveu nenhum livro. As memórias mais importantes são registradas por Platão, mas ele tem outros discípulos também que registraram o seu conhecimento. Mas o Sócrates, nessas narrativas, fala do gênio dele. Fala que esse gênio o inspirava e o protegia, mas que esse gênio não tomava as decisões por ele. Veja que interessante. Esse gênio não interferia nas coisas que ele tinha que fazer, mas ele o acompanhava e sempre intuía aquilo que ele deveria fazer. E quanto mais ele permitia essa intuição, quanto mais receptivo ele era, mais ele sentia a presença desse gênio. A tal ponto que quando ele estava preso, não sei se vocês sabem, mas Sócrates foi julgado injustamente, condenado à morte, com a pena de ter que tomar cicuta. Os seus discípulos, sentindo a injustiça cometida contra ele, tentaram até convencê-lo a fugir, para que ele saísse de lá da cidade onde ele havia sido condenado, mas ele não quis fugir da prisão e ele foi consolar, olha como ele era um espírito elevado, né? Ele foi consolar os seus discípulos dizendo, olha, não se preocupem, porque eu vou para um lugar muito melhor, o meu gênio já me disse isso.
O lugar aonde eu vou, a vida continua e ela é muito melhor aonde eu vou. Então veja a confiança que Sócrates tinha no seu próprio gênio. Hoje, no Espiritismo e aqui na Casa Paula em especial, a gente chama esse gênio de guia espiritual. Poderia ser anjo da guarda, poderia ser mentor, algumas casas chamam de mentor, não importa, a nomenclatura não é o mais importante. É importante que a gente identifique esse espírito que é o nosso guardião, o nosso protetor, o nosso grande companheiro dessa existência e que está conosco antes da nossa encarnação. Quer dizer, ele vem preparando a nossa encarnação, já muitas vezes por séculos e séculos a fio, nos acompanhando como um parente próximo, né? Um pai, uma mãe, alguém que já está mais evoluído, um degrau acima, portanto tem mais sabedoria, estando na espiritualidade também tem mais clareza e nos passa a energia positiva necessária e o esclarecimento a fim de que a gente possa evoluir e ter aqui, na condição de encarnado, essa inspiração, essa intuição. Então, isto é que, de uma forma equivocada, na tradução para as línguas europeias, acabou virando demônio. E demônio, da forma como nós interpretamos no Espiritismo, nada mais é do que um espírito ignorante, que se encontra ainda em condições trevosas, muitas vezes até impossibilitado de reencarnar, porque já se densificou de tal maneira que só poderá reencarnar em um outro orbe, com uma vibração mais densa, primitiva, etc. Por isso que a gente fala do exílio que está acontecendo agora na transição planetária. Então a figura de demônio é muitas vezes associada, de uma forma equivocada, a um diabo, a um contraponto de Jesus, a ideia do anjo caído, né, que seria como se fosse possível alguém de fato já muito evoluído, então regredir dessa forma e assim por diante. Então tem muitas histórias místicas, mitos que foram criados em torno disso, histórias fantasiosas, e que no fundo acabaram criando um imaginário também muito, muito ruim, principalmente durante o período da Idade Média. E isso ainda hoje nos afeta, porque nós todos vivemos na Idade Média, isso ainda está na cultura popular, de tal forma que também se mistura, por exemplo, a figura de Exu no Carnaval, como teve o desfile da escola que homenageou Exu, se comentou muito sobre isso. A figura de Exu é associada indevidamente a uma ideia de um demônio, de um diabo, não tem absolutamente nada a ver com isso. Aliás, Exu é também uma energia, não é um espírito especificamente, mas é uma falange de espíritos e que ela pode ter uma energia mais positiva ou mais negativa, dependendo do ambiente onde ela está inserida. E o que caracteriza o Exu é a forma como ele se manifesta, a relação que ele tem com a natureza, né, o trato energético que ele produz, principalmente relacionado à magia. Aqui na casa, os Exus que trabalham são todos de energia positiva. Como vocês sabem, na nossa casa e no Espiritismo em geral, não se trabalha com energias negativas. A magia é uma magia de desfazimento de trabalhos, de espíritos que ainda estão imantados nesse conhecimento negativo, milenar, muitas vezes que ainda se refere aos períodos de Atlântida, que são desfeitos esses trabalhos. E só é possível desfazer um trabalho desses aquele espírito que já fez também essa magia numa encarnação anterior. Então, veja, para que se possa desfazer a magia negra, é preciso que o espírito que vem desfazer tenha sido, numa encarnação lá atrás, um mago negro também. Ele despertou, evoluiu, ele sabe como desfazer, e aí ele vem nessa forma, muitas vezes de preto velho, ou ele vem até nessa condição de Exu, ou das entidades, ou de caboclo, dessas correntes, dessas entidades que a gente chama da corrente da Umbanda, para desfazer o trabalho. E hoje, se a gente pudesse enxergar a forma
dele na espiritualidade, a gente se surpreenderia, porque muitas vezes são espíritos de luz, que têm condições corpóreas muito sublimes, muito suaves, muito sutis, mas que se densificam por caridade para virem trabalhar e, ao mesmo tempo, reparar aquilo que de mal, em algum momento, eles fizeram em outras encarnações. O próprio Ramatiz se apresenta como se tivesse sido também um mago no período de Atlântida. Muito bem, então, quando a gente fala em amar os nossos inimigos, e principalmente os inimigos que estão desencarnados, a gente precisa entender duas coisas: o que é amar e o que representam esses inimigos. Amar é o conceito que Jesus nos trouxe. Jesus falou sobre o amor de duas maneiras. A primeira, interpretando o Antigo Testamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus traduz isso pela hierarquia do Antigo Testamento. Em primeiro lugar, a gente deve colocar as coisas do alto, as coisas de Deus. E assim começa a oração do Pai Nosso. A primeira parte do Pai Nosso é toda voltada para o Pai Criador. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então é toda estruturada na construção do poder divino, na sabedoria, no amor e na lei que já nos ensina a seguir a vontade do Pai. Então, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essa estrutura do Pai Nosso explica o amar a Deus sobre todas as coisas. Por quê? Porque tudo é criação, não existe o fora da criação. Eu não posso dizer, eu não acredito em Deus, e com isso eu estou fora do universo. Não tem como. Você pode até não acreditar em Deus, mas Deus acredita em você e Ele está em você, e você está nele, porque não há o fora da criação. Então, amar a Deus é um processo inevitável. A gente pode adiar, a gente pode ter os momentos de rebeldia, de revolta, mas não há como não amar a Deus. E quanto mais a gente aceita esse amor, mais a gente está preparado para receber em troca a luz, a fortaleza, a graça que esse amor tem para preencher o nosso coração. Então, esse é o primeiro mandamento no ensinamento de Jesus. E depois Jesus fala sobre amar ao próximo, que é a segunda parte do Pai Nosso, quando Jesus traz para a vibração terra a terra o nosso dia a dia. Ele começa pelo o pão nosso de cada dia. O pão nosso, e quando ele fala até no plural, ele já pressupõe que essa relação é com o outro, é com o próximo. Ele podia falar, o meu pão você reserva aí e me dá. Não, ele já vai no plural. Aliás, toda a estrutura do Pai Nosso ela é no plural. Por que esse plural? Porque é a relação com o outro. Jesus dá ênfase nessa relação. Nós não estamos no mundo sozinhos com Deus. Deus nos criou com outros seres. Veja, eu estou falando de seres. Seres que são alguns animados e outros inanimados, porque são os diversos reinos. O reino começa no mundo mineral, uma partícula subatômica que vai se densificando, vai criando afinidades com outras partículas e vai evoluindo, forma o átomo, as moléculas, as primeiras formações de gases. Quem estudou tabela periódica no colégio vai se lembrar disso, Vai formando os elementos, e aí a gente tem os 4 elementos considerados como principais, mas que vão formando a natureza. Então, a nossa relação já começa aí, porque um dia nós fomos essa subpartícula atômica, que foi evoluindo em bilhões e bilhões de anos até chegar onde a gente está hoje. Depois a gente passou a ter a relação com o mundo vegetal e o mundo vegetal, mineral e animal. Entre um reino e outro,
há também espécies ou seres intermediários em transição, que a gente também participou disso, e que a gente chama, na tradição, de elementais, ou até mesmo do mundo dévico, que é o mundo que vai chegar aos arcanjos, a energia pura, elevada, que trata da organização dos mundos astrais e materiais. Muito bem, então a gente precisa entender essa relação de amor. Amor não é uma relação romântica. Amor é uma lei que vale tanto para a espiritualidade quanto para a física, né? A ciência, ela não chama de amor, mas, por exemplo, na física, há a lei de atração. Essa lei se divide em diversas forças. Até hoje a física não fechou a questão a respeito das forças. Ela chama de 4 forças principais, mas essas forças, há ainda uma certa contradição em relação a isso. É um processo evolutivo de descobertas, de cálculos científicos complexos, etc. Mas, basicamente, a gente tem uma lei de atração. Então, a gravidade, por exemplo, é uma lei de atração. A gravidade na Terra nos mantém ligados à Terra. Na verdade, até aprisionados à Terra, porque a Terra é um planeta prisão. Vai se libertar depois do mundo de regeneração, mas ainda é um planeta prisão. Então, a lei da gravidade, por exemplo, nos mantém aqui ligados, vinculados à Terra. Mas a física tem também o magnetismo, né? O eletromagnetismo. Também é uma energia de atração. Então, a gente encontra na natureza essa lei de atração. A química tem a mesma lei, só que ao invés de ela chamar de atração, ela chama de, ou de magnetismo, ou de gravidade, ela chama de afinidade. O que é a lei de afinidade? É a mesma lei que faz com que os elementos básicos da natureza se atraiam, né? Então, por que a água contém 2 elementos de hidrogênio e 1 elemento de oxigênio? Porque existe uma lei de afinidade que faz com que 2 átomos de hidrogênio sejam atraídos. Então, primeiro há uma atração entre os próprios átomos de hidrogênio, esses 2 átomos se unem, e aí esses 2 átomos juntos atraem um outro átomo de oxigênio, e isso se transforma em água. Veja, isso é uma lei de amor. Não sei se vocês já pensaram nisso, mas isso é a própria tradução material da lei do amor. Porque é para servir ao próximo. Veja como a natureza é toda preparada para o amar ao próximo. A natureza não é um acaso. Embora possa se pensar, alguma linha científica, que houve um acaso na criação do mundo, mas quem estuda um pouco mais de ciência sabe que é uma coisa impressionante a criação do planeta Terra, por exemplo, para que a gente tenha habitabilidade. Não dá para você imaginar que o acaso faria isso. As condições de temperatura, as proximidades com a Terra, a velocidade de rotação da Terra, as condições gasosas, a força de atração, enfim, o equilíbrio que tem aqui do ecossistema, tudo é uma coisa feita para que a gente possa morar aqui, viver aqui, reencarnar aqui. Então, há todo um processo dessa lei de amor, né? Na biologia, não há uma nomenclatura específica para isso. Alguns autores falam também de afinidade. Mas, olha, na biologia, o exemplo mais clássico que a gente tem é o da fecundação, né? Seja da fecundação das flores, por exemplo, ou até dos animais, né? A própria fecundação humana é uma lei de atração. Como é que aquele espermatozoide é atraído para aquele óvulo, né, numa condição específica que ele possa gerar a reprodução? Então, isso é também a lei de amor. Mas a gente tem uma ideia muito romântica dessa coisa do amor, porque ainda é muito associado ao amor sexual, da atração sexual, do interesse, satisfação, né, dos próprios desejos,
né, dos próprios gozos, das condições físicas, psicológicas, das nossas carências. Então a gente acha que esse amor está muito nessa esfera. Ou, às vezes, até numa esfera de amizade também a gente considera esse amor numa condição de família. Mas não é isso, né? Tudo isso é parte da gradação da lei de atração, da lei de vibração, onde uma coisa é atraída pela outra, reflete essa outra e permite, então, que haja uma transformação, um aprimoramento da natureza em relação ao estágio anterior. Então, o amor pressupõe que se tenha esse aprimoramento. O amor pressupõe que se forme uma terceira condição, um terceiro elemento. É o amor que nos permite crescer, é o amor que nos permite nos transformar, não apenas a gente, mas também o nosso entorno. E isso é, portanto, uma lei de atração, é uma lei de afinidade, é uma lei, talvez, de gravidade, ou de força fraca, força forte, eletromagnetismo, da maneira como a ciência quiser chamar. Mas, no fundo, é como Jesus deixa claro, explicitado no Pai Nosso, e da maneira como ele nos ensina a olhar as leis de causa e efeito. Que a lei de causa e efeito também está lá no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, né? Essa é também a lei de causa e efeito. É a lei que se aplica também na relação de amor. Também se aplica nas relações físicas, porque se a gente, por exemplo, represa um rio, o que vai acontecer? Em algum momento, essa água represada vai transbordar e vai causar uma desgraça lá na frente. Isso é a lei de causa e efeito. É a relação da lei de amor. Você vai dizer assim, mas a lei ela é boa ou ruim? Né? Que alguém podia perguntar. Mas a lei da física é boa ou ruim? A gravidade é boa ou ruim? Ora, toda lei da natureza, ela permite que se conceda o bem. Mas, no exercício da evolução dos seres hominais, veja só, no estágio em que a gente se torna ser humano, a gente ganha o poder de interferir com o nosso livre-arbítrio na natureza. É claro que esse livre-arbítrio não é ilimitado, mas ele não é pouco. Qual é o exemplo disso? A bomba atômica. Hoje nós dominamos a energia nuclear. Essa inteligência da energia nuclear nos permite manipular a tal ponto os elementos que a gente pode provocar ou uma fusão ou uma fissão nuclear e chegar até a destruir o planeta. Você já deve ter ouvido algumas notícias de planos, por exemplo, dos Estados Unidos, de enviar a bomba atômica para prospectar minério na Lua. Então, quando a gente começa a escalar essa energia que interfere no nosso próximo, nesse caso, o próximo não é só quem está na Terra, mas o próximo são os nossos irmãos, vamos dizer assim, espirituais, que habitam os outros orbes ao nosso entorno, ao nosso redor, né? Então, no caso, Marte, Vênus, que são planetas mais próximos, que poderiam ser afetados por essa explosão. Poderiam ser afetados até porque alguém poderia pensar em colocar numa nave espacial essa bomba nuclear para explorar minério em Marte. Então, eles se sentindo ameaçados, pedem a intervenção divina ou das esferas mais evoluídas de gestão dos nossos orbes do sistema solar, para que não permitam que a gente exceda o nosso livre-arbítrio. Então, a lei de amor tem limites. Também para nós, ela não é ilimitada, mas ela é um campo vasto, grande, para a gente fazer muitas desgraças. Tanto que a gente cometeu muitas atrocidades ao longo da nossa história, praticou muito a guerra. Mas era algo necessário, um dia a gente vai poder compreender isso, porque nós somos espíritos historicamente muito rebeldes. E a gente escolheu aprender pela dor e não pelo amor. Muito bem. Então, quando Jesus fala da lei da natureza, veja,
A lei, ela é sempre uma lei voltada para o bem. Mas a natureza é resiliente em relação ao estágio humano, porque nós podemos ferir a natureza. E nós estamos fazendo muito isso agora. Quando a gente polui o planeta, a gente fere o planeta. Quando a gente acumula lixo em casa desnecessário, embalagens, etc., e não faz o reuso, não recicla, a gente está causando mal ao planeta. Isso vai produzindo um karma coletivo, que um dia nós teremos que reparar, nós teremos que responder por esse karma coletivo, né? Mas está ainda no limite do planeta Terra, e em condições em que a Terra ainda consegue sobreviver sem ser destruída por isso. Mas já começa a afetar, estamos afetando o clima, estamos afetando as condições, e isso pode fazer com que haja um movimento tectônico ou de qualquer outra forma que interfira pelos vulcões, por terremotos, por maremotos e assim por diante, como uma resposta planetária a essa agressão que a gente vem fazendo. Isso é a lei de causa e efeito e a relação de amor. Mas como a tolerância é muito grande, né, porque nós somos filhos rebeldes, então da mesma maneira que os pais são tolerantes com os filhos, dão margem para que os filhos pratiquem algumas besteiras, então a natureza, ela também é tolerante com a gente, embora tenha alguns limites disciplinares que a gente precisa responder e atender. Então, essa lei de amor, e é importante que a gente perceba isso, ela é uma lei de relacionamento. Relacionamento de todas as maneiras, não apenas do sexual, romântico, ou familiar, ou de amizade. Em todas as maneiras. Então, a forma como a gente interage com o planeta, né, com o nosso ecossistema, como a gente escolhe ter hábitos dentro da nossa casa, é uma forma manifesta de amor. Né? E às vezes passa por coisas muito simples. Vou citar um exemplo aqui, porque é uma lei recente que saiu no Rio de Janeiro. Você vai na praia no final de semana, e aí tem 20 pessoas no seu entorno que colocam cada uma um som, uma música. Normalmente uma música alta e bastante agitada. E você não sabe o que você ouve, porque tem 20 pessoas no seu entorno e aquela música está numa caixa de expansão alta. Então, você é obrigado a ficar ali. Né? Você não tem como... as pessoas não aceitam que você peça para diminuir ou que desligar, etc. Então, agora tem uma lei proibindo que isso aconteça. Então, a pessoa que, por livre e espontânea vontade, vai lá e coloca uma música alta, ela acha que todas as pessoas que estão no entorno dela são inferiores a ela, são piores do que ela é melhor do que todo mundo, porque ela tem o direito de botar a música que faz ela feliz, que é um gesto extremamente egoísta. Então ela não está nem um pouco preocupada em saber se as pessoas gostam daquela música. Ela não foi para a praia bem intencionada dizendo assim, eu vou animar a praia. Não, ela foi para a praia dizendo, eu vou me animar e dane-se o resto. Né? Então esse gesto com a natureza não é amor. Né? Esse é um gesto de egoísmo. Então o egoísmo é o contraponto da relação de amor. Por quê? Porque o egoísmo ele só pensa em agradar a si mesmo. O egoísmo é o desamor. O egoísmo é o estágio mais primitivo da energia amorosa. O egoísmo é aquela partícula subatômica que diz, eu não vou me associar a esse núcleo desse átomo, não. Eu vou continuar vagando aqui pelo universo como essas partículas subatômicas. E ele nunca vai virar um átomo, nunca vai virar uma molécula, nunca vai virar um elemento, nunca vai virar nada. Por quê? Porque ele não quer saber do outro. Então é isso que tem que guiar o nosso conhecimento, a nossa clareza. Mas Jesus foi além disso. Além de ele explicar que a relação de amor é uma relação que acontece em todo o universo, inclusive de uma forma física, inclusive pela relação de causa e efeito, Jesus disse assim, amai como eu vos amei. E o que é diferente nisso? Quando Jesus diz, olha, já não basta mais amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e diz, amai como eu vos amei,
ele está acrescentando a condição de amor incondicional. Então, ele traz um cenário em que esse amor já não tem mais interesse. Então, se no início a gente ama a Deus porque a gente tem medo de Deus ou porque a gente quer agradar a Deus de alguma forma, e a gente está pensando que Deus possa retribuir para a gente, né? É isso que a gente vê na maioria das orações, as pessoas pedindo coisas para Deus. Você tem uma lista, olha, me arruma um namorado, eu preciso comprar um carro novo, eu preciso comprar uma casa, eu quero que minha filha seja curada. A gente tem listas, né? Listas e listas e listas para Deus. Assim, né? Então, o sentido da prece, da oração, parece que Deus está lá sentado, numa ouvidoria, ele tem um serviço de atendimento ao cliente, e a gente fica ligando para ele, né, pedindo para ele atender os nossos pedidos, como se isso fosse razoável, né, como se isso fosse inteligente de se fazer. Enquanto que, na verdade, a gente se esquece que na oração do Pai Nosso, a gente simplesmente diz, seja feita a sua vontade. Então, se seja feita a sua vontade, a gente não precisa pedir nada, porque Deus sabe o que Ele precisa fazer por nós. A única coisa que nós precisamos pedir é que Ele nos ajude a aceitar e compreender essas lições que Ele nos envia. Essa engenharia sideral que organiza a nossa existência. A gente tem que ser capaz de aceitar e aprender as lições necessárias da melhor maneira possível, o mais rápido possível, para que a gente evite a dor e o sofrimento. Então, quando Jesus traz a ideia de que amai como eu vos amei, ou seja, ele é a materialização da lei máxima de amor na terra. A lei que perdoa, a lei que compreende, a lei que aceita, mas a lei que faz justiça sem violência, a lei que esclarece, que traz a verdade, que estuda, que liberta, que socorre. Né? Então, é uma lei que vive o exemplo desinteressado desse amor. Então, o que ele diz é, não tenham mais interesse. Não se relacionem com o outro por interesse. Não é porque a pessoa é bonita e te atrai que você vai ter um relacionamento com ela. Não é porque ela está cheirosa que você vai se propor a ajudá-la. Né? Não é porque ela está sadia. Se tiver uma pessoa doente, você precisa exercer a sua misericórdia, a sua compaixão, o seu altruísmo em relação a essa pessoa. Então, isso é amar desinteressadamente. Há uma frase clássica, que ela é considerada como se fosse de Madre Teresa de Calcutá, eu não tenho certeza se é, mas que ela estaria num evento acompanhada de uma autoridade importante, um político, representante de um órgão, vendo o hospital dela de leprosos. E aí essa pessoa vira para ela e diz assim, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo, comparando a atividade que aquelas irmãs de caridade estavam fazendo em socorrer aqueles leprosos, aqueles doentes, né? Limpando, cuidando deles, etc. E olha para aquilo com nojo, né? E diz assim, eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo. Qual foi a resposta de Madre Teresa para ele? Eu também não. Porque ela não fazia por dinheiro. E jamais faria por dinheiro. Porque o dinheiro não é capaz de motivar os nossos corações para esse ato de desprendimento profundo e desinteressado. Só o amor é capaz de nos levar a esse ato desinteressado. A uma condição que não tenha tamanho, razão lógica. Algo que nos preencha pelo sentimento. Algo que vá ao nível do amor-sabedoria, que seja incondicional, portanto, sem condições. É como fazer a caridade e dizer, não, eu faço caridade, mas se tiver essa, aquela condição. Isso não é caridade. A caridade verdadeira é incondicional. A caridade verdadeira é aquela que a gente faz porque precisa ser feito. Nós somos sendo chamados, nós somos envolvidos naquela condição. Aquela necessidade apareceu, surgiu na nossa frente e está nos dizendo, por favor, me atenda. E a gente vira a cara com indiferença, que é a parábola do bom samaritano. Várias pessoas passam lá pelo doente jogado na sarjeta, e pessoas que eram estudadas, esclarecidas, sacerdotes, etc., e não olham para ele, enquanto que um estrangeiro, a quem não era permitido encostar num judeu, falar com um judeu, quanto mais socorrer um judeu. Então era proibido pela lei, e ele não está nem aí para a lei, vai lá, se compadece daquela pessoa machucada,
e leva a um tratamento de uma hospedaria, que era uma espécie de pronto-socorro, de ambulatório, para que ele pudesse ser atendido. Então, Jesus vai além. Jesus ele não apenas está falando mais da lei de atração, da lei de afinidade, Jesus está falando da lei de incondicionalidade. É o amor pleno, permanente, integral. Ah, nós estamos preparados para fazer isso? Não, nós não estamos. Mas se nós despertamos em nós a semente, a vontade de aprender e viver esse amor, então nós estamos no caminho da luz. Nós estamos no caminho correto para chegar lá. Né? Quando Jesus nos dá esse desafio, porque ele pressupõe que aqueles 2 primeiros mandamentos a gente já tem condição de fazer. A gente já é capaz, plenamente capaz, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Que ainda é um pouco egoísta, porque você diz assim, eu amo o próximo do jeito que eu me amo. Né? Então, se eu não sei me amar muito bem, eu também não sei amar muito bem o próximo. Por isso que Jesus vai além. Não é mais eu amar ao próximo como você se ama. É amar o próximo, ponto. Ama o próximo, de verdade, integralmente. Porque esse próximo é você. Na lei divina, esse próximo é cada um de nós. Não tem diferença. Imagina que no nosso corpo, as nossas células, ouvindo essa palestra, estivessem pensando assim, eu vou amar ao próximo, então, como a mim mesmo. E ela vai amar a célula do lado, né? Que ela está ali pensando. Mas uma delas diz assim, não, eu não quero ser uma célula de digestão de gordura no fígado. Eu quero ser uma célula que enxerga o mundo pelos olhos. Então ela se rebelou. Ela não consegue exercer o papel de célula digestora do fígado. Ela quer ser uma célula da visão. Né? E aí o que acontece? Ela provoca uma doença degenerativa. Não é isso que acontece no corpo humano? Se você tem uma célula que se rebela, ela vai provocar ou um câncer ou uma doença autoimune, que ela vai destruir o próprio organismo. Uma única célula provoca isso. André Luiz chamava as nossas células de corpúsculos domesticados. E dizia que nós somos um universo, porque nós temos trilhões desses corpúsculos que a gente cuida deles, porque Deus nos deu a graça de que nós cuidássemos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos dirigem esses corpúsculos. Eles vão aprendendo com a gente. Eles ainda estão num estágio muito primário de evolução. Mas estão evoluindo. E um dia, talvez, a gente governe esse universo. Pode ser que a gente tenha sido uma célula de um corpo de Jesus, do Cristo, não de Jesus, mas do Cristo, no universo anterior. Porque é assim que funciona. A gente vai continuar responsável por aquilo que a gente um dia cuidou. Né? Até os nossos animais domésticos, nossas plantas, etc. Isso faz parte do nosso entorno, do nosso universo espiritual. Mas voltando ao exemplo da célula. Imagine então que essa célula se rebela e ela vai causar um câncer. Veja, quem vai ficar doente? A célula ou o corpo humano aonde ela está inserida? O corpo humano. Né? Embora a rebeldia seja da célula, é o corpo que fica doente. Então, quando nós temos uma ação rebelde, egoísta, não somos nós apenas que ficamos doentes, mas é todo o universo aonde nós estamos inseridos. Nesse caso, o nosso planeta. Não apenas a nossa família, a nossa relação de convívio e amizade, mas o nosso meio integral, o nosso planeta. Então, nós somos a célula cancerosa. E se nós não aprendermos e não quisermos ser domesticados, se a gente não aceitar o amor pleno e incondicional, o que vai acontecer com a gente? A gente vai ter que ser extirpado para que aquele organismo não faleça. Não é isso que a gente faz? Com a quimioterapia, com a cirurgia, com a radioterapia, etc. Quer dizer, você elimina aquela célula. Então, o que vai acontecendo com o planeta Terra agora, está acontecendo isso. Estamos eliminando os espíritos
não domesticados, aqueles espíritos rebeldes que não aceitam de forma alguma o Evangelho de Jesus. E eles vão ser levados para outros organismos, onde eles possam, mais uma vez, aprender, exercer, etc., pela dor, até que um dia despertem nesse conhecimento. Então, a relação de amor, ela é vinculada a esta compreensão da lei de causa e efeito. E o quanto o nosso egoísmo ou o nosso amor incondicional modificam esse ambiente e o nosso entorno. Muito bem, aí nós temos os nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? São aqueles espíritos como as células, que eu te citava do corpo humano, também rebeldes. Né? Então, se a gente fica rebelde e a gente destrói, estraga o corpo onde a gente está inserido, aqueles que são inimigos têm a mesma vibração que nós, têm a mesma faixa vibratória. Né? Eles são também rebeldes. Eles são também egoístas. E eles também precisam ser domesticados, educados, reinseridos, curados. É essa a palavra. Eles precisam ser curados. Então, a nossa relação de inimizade, a gente vai pensar assim, não, vamos extirpar essa célula que é o meu inimigo. Ora, mas se você tem um inimigo e ele se relaciona com você ainda por inimizade, é que você está na mesma faixa vibratória dele. Se você não tivesse, ele não te veria. Ele não conseguiria chegar até você. Se tem um inimigo, se tem um obsessor, que é a palavra correta nesse caso é obsessor, é porque você está na mesma vibração que ele. Se você está na mesma vibração, você não está na vibração de amor. Essa vibração não é de amor. É uma vibração de ódio, de vingança. Né? Então, a gente pensa que a gente é evoluído, mas se eu ainda tenho mágoa de alguém, se eu ainda tenho ódio de alguém, se eu ainda pretendo fazer o mal para alguém, eu estou numa vibração de egoísmo. Eu não estou numa vibração de amor. Nem no primeiro estágio de amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo. Eu sequer consigo amar esse espírito, que é meu inimigo, numa condição de amor ao próximo, que eu possa amá-lo como eu me amo. Eu não consigo sequer esse mandamento. Como que eu posso chegar no amor incondicional? Estou muito distante de amor incondicional. Então, o que precisa ser feito, e Kardec nos chama a isso, é a reflexão. Não para a gente pensar no outro. Meu inimigo está numa condição muito ruim, ele merece lá o inferno, né? O umbral, a condenação eterna, vai para um outro planeta, vai o que for. Não. É por que esse inimigo te incomoda tanto ainda? Por que isso te afeta? Por que ele está atrás de você? É porque você tem com ele uma dívida. Você tem algo a ser reparado. E se nós não conseguirmos reparar esses males, esses problemas, esses conflitos que nós temos com os nossos inimigos, nós não seremos dignos de viver no planeta de regeneração. Porque a nossa faixa vibratória não vai combinar com isso. Então nós temos que fazer o quê? Nós seremos expulsos daqui, seremos exilados, seremos levados para outro lugar. Vão tirar a gente, vão fazer um tratamento. Né? Vão lá fazer uma cirurgia, vão extrair a gente como célula desse organismo e levar para outro lugar. Só que ao invés de jogar fora, né, no caso da espiritualidade, não há morte. Então há uma reciclagem. Só que talvez a gente não consiga nem mais conviver num organismo parecido com esse humano que nós temos aqui. Talvez o organismo disponível seja um organismo bem mais primitivo, similar ao que foram os homens das cavernas. Porque é ali que a gente vai conseguir encontrar a frequência vibratória dos sentimentos de raiva, de amor, de rancor, de vingança que a gente sente até hoje. E é por isso que Jesus introduz a palavra perdão. Porque até então os judeus achavam que se deveria praticar a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Me fez o mal? Está aqui o troco. Pá! Né? Então, quando Jesus chega e diz, olha, não, o que você tem que fazer é perdoar. E Pedro ainda pergunta, Senhor, eu tenho que perdoar quantas vezes? E Jesus diz, 77 vezes, ou 70 vezes 7 vezes. Por que é isso? É uma expressão para dizer infinitamente. É infinitamente. E olha que curioso, lá no início da Bíblia, quando se fala de Caim e Abel, quando Caim matou Abel, veio um anjo e disse, olha, ninguém pode mexer com Caim. Aquele que fizer mal a Caim,
vai sofrer uma pena muito maior do que a que Caim sofreu. Ele vai ser muito mais amaldiçoado. Curioso isso, né? Lá no Gênesis, nós estamos falando de uma obra de criação de mais de 6.000 anos. Que é simbólico, metafórico, mas está lá na Bíblia falando sobre isso. Então, Jesus, na verdade, não trouxe uma novidade, mas era algo que era incompreensível antes dele. Na verdade, no próprio tempo de Jesus, se falar em perdão era incompreensível. O exemplo da mulher adúltera, em que os homens todos chegam ali, chegam confabulando para apedrejar aquela mulher, Jesus nem se importa se ela era ou não era culpada. O que importa é, vocês que estão com a pedra na mão, vocês não serão culpados também? Ou antes dela? E ele vai escrevendo na areia os pecados de cada um, e pouco a pouco eles vão indo embora, porque veem que isso é verdade. Então veja, Jesus aponta que a lei de justiça não é uma lei humana. A lei de justiça é uma lei divina, porque é uma lei de causa e efeito. É uma lei universal. Não cabe a gente, não, como ser humano, dizer, não, mas aquele lá me fez mal, ele tem que ser condenado, ele tem que sofrer o que eu sofri. A gente não é capaz de saber quais foram as encarnações anteriores, em que condições ele fez isso, quais eram os sentimentos dele. Deus é que tem condição de avaliar isso. Deus e os seus prepostos evoluídos, que tem como enxergar a aura espiritual, todo o arcabouço arcástico de vidas passadas, etc., vai avaliar se aquele espírito realmente precisa de sofrimento e dor, ou se aquilo que aconteceu estava dentro de um contexto que o perdoa também. No fundo, a lei de amor, ela pressupõe o perdão. E o perdão quebra o ciclo das maldades. O perdão quebra os ciclos negativos provocados pela lei de causa e efeito. Então Jesus diz assim, o universo todo é formado pela lei de amor. A lei de amor contém a causa e efeito, mas o amor é maior do que a lei de causa e efeito. O amor é superior. O amor, ele contém nele a bondade e a misericórdia divina. Quer dizer, são sentimentos, porque a gente não consegue compreender fisicamente. Como é que eu vou dizer, numa equação física, onde está a bondade e a misericórdia? Mas a gente consegue compreender que o universo é misericordioso. A Terra é um planeta estável. É um planeta que não tem gases tóxicos, que nós morreríamos todos. Um único chacoalhar da Terra fora da rotação normal destruiria o planeta inteiro. Teria um terremoto gigantesco que a gente morreria. Então, o universo é misericordioso. Quando a gente entende a lei de amor, é o equilíbrio, é a harmonia cósmica que permite que a vida exista em condições plenas de manifestação e longas, para que possa vir encarnações. A gente precisa entender que essa é uma lei que vale para todo o universo, em todas as condições, e que o perdão é uma decisão racional. É uma decisão que a gente tem que tomar deixando de lado as emoções negativas, porque aqueles motivos que a gente estabelece pelos atos que foram praticados, que a gente pensa que são muito racionais, muito espertos, muito inteligentes, eles são ignorantes, são incapazes de compreender aquele espírito que praticou a ofensa. E ainda, nós somos incapazes de nos lembrarmos dos males que nós fizemos àquele espírito também. Então a gente está lá no trânsito, dirigindo, vê um cara dar uma fechada na gente, bate no carro, a gente quer xingar, quer fazer o que for, mas a gente nem sabe que numa outra encarnação a gente causou um mal muito pior para esse espírito. Ele só está retrucando, coitado, inconsciente, sem saber, pela lei de atração. Ele foi atraído por afinidade com a gente e provocou o mal, sem nem estar mal intencionado com isso. Foi sem querer. Então Deus vai condenar porque ele praticou um ato sem querer. A gente não sabe que razões que aconteceram, se teve alguma coisa que quebrou no carro. Que foi. Então nós não podemos julgar. Não cabe a nós esse julgamento. Assim, mas aí como é que nós vamos viver em sociedade? Nós não podemos fazer isso. Jesus não se opõe às leis civis. Pelo contrário. A fala dele, dai a César o que é de César, ele respeita a lei civis. Mas ele chama a atenção do abuso das leis civis. Então, no caso da mulher que ia ser apedrejada, era uma lei judaica que permitia que o marido apedrejasse uma mulher simplesmente pela suspeita de que ela pudesse ter traído. Bastava a suspeita. Era uma lei civil. Mas Jesus chama a atenção
do efeito prático dessa lei na questão espiritual. Então, embora Jesus respeite as leis civis, e há diversos fatos que demonstram que Jesus seguia as leis judaicas, né? Quando há uma injustiça relacionada a essa lei, ele faz uma opção pela lei divina, pela lei do amor. E aqui está o ato de coragem. Se ele não tivesse feito isso, ele não teria sido julgado e condenado na cruz. Então ele vai além. Por isso que é incondicional. Então ele está dizendo assim, olha, não tenhais medo. Vocês poderão ser injustiçados, perseguidos, como eu fui. Vocês poderão até ser mortos, como eu fui. Mas não há a morte verdadeira. Eu sou a água viva que desci dos céus. Quem beber da minha água não terá sede e não terá mais medo. Essa compreensão é de superar a pulsão por morte. Freud desenvolveu isso. Todo mundo tem medo da morte, que a gente é traído por isso e tal. Mas nós temos que ser capazes de superar essa pulsão por morte, porque a morte não existe. A morte é apenas um estágio entre vidas, entre formas e manifestações de vidas. É apenas uma passagem. Que significa que nós cumprimos aqui as etapas necessárias do projeto que nós vínhamos executar. Mas a gente tem medo inconsciente. Nós temos que ser capazes de viver isso e de superar, porque isso também é viver o amor. Então, o amor é a compreensão de que nós temos vidas em diversas esferas, em modos infinitos. Nós não podemos compreender quantas existências nós tivemos e quantas existências nós ainda teremos. E que essas existências estão relacionadas à afinidade. A lei de afinidade é a lei do perdão, gente. É aquela célula rebelde que volta atrás e diz, não, tá bom, eu vou processar gordura no fígado, eu sei que tem uma célula que parece melhor, que está lá na visão, mas o meu papel designado agora, nesse momento, é que eu seja uma célula que vai fazer digestão de gordura. Então eu vou exercer o meu papel. Vejam a resignação à humildade. Por quê? Porque ela está pensando no todo do bom funcionamento daquele organismo. E não com uma inveja de uma outra célula que exige, que pratique, entre aspas, um papel que seria mais nobre, né? Então aqui tem a questão do orgulho, tem a questão da vaidade, tem a questão da inveja e assim por diante. As nossas escolhas partem principalmente da capacidade da gente ter a resignação, a resiliência, de aceitar que o que está agora à nossa frente, a nossa vida, é o que nós temos de melhor para exercer, para praticar, para fazer. Por quê? Esse é o remédio que nos cabe. E esta vida não é a última vida que nós teremos, é apenas uma inserida nas bilhões de existências que estão no nosso ciclo de evolução espiritual. E, portanto, se hoje a gente faz esse papel que não nos agrada, numa outra existência a gente vai poder fazer outros papéis, vários outros papéis, e talvez alguns desses possam finalmente nos agradar. Então, que a gente possa aqui compreender essa lição de Kardec, essa lição do Evangelho de Jesus, de amar os inimigos pela perspectiva do amor incondicional e compreender que o perdão é uma decisão racional de conviver em favor de um organismo muito maior do que o nosso, onde nós todos estamos inseridos. E quanto mais saudável for esse organismo maior, nós também seremos saudáveis, porque nós usufruímos disso o tempo inteiro. O sol nasce todos os dias, nós temos água, nós temos alimentos, nós temos condições de respiração pelo oxigênio. Então, esse organismo já trabalha para nós, a nosso favor. O mínimo que nós podemos fazer é retribuir com a cota de amor que nos cabe. E perdoar os nossos inimigos, então, nos eleva, nos distancia desses vícios que poderiam nos afastar desse organismo vivo tão maravilhoso que é a terra onde nós vivemos. Na graça de Deus.